Construção em container. Você já ouviu falar, né? Será que isso é moda? Será que dá realmente pra gente fazer? Como é que é tudo isso? Quais são os mistérios dessa tendência, talvez, né, de uma construção mais sustentável? Como será tudo isso? Tá curioso, né? Hoje eu trouxe aqui duas pessoas para conversar com a gente sobre esse tema. Eu estou aqui com Felipe Ataide e Lennon Marques. Eles são engenheiros e trabalham com containers. Então a gente vai aqui puxar tudo deles para saber tudo sobre esse tema, né? Tudo bom, meninas? Tudo bem. Bom? Tudo bom, Felipe? Obrigado pelo convite. Então, me fale um pouquinho, Lennon, sobre essa questão da construção em container. Isso é uma coisa que é só em grande escala? Ou a gente pode, por exemplo, se eu quiser fazer na minha casa, se eu quiser ter um terreno, quero fazer uma construção de uma casa. Posso usar container? É viável? Pode e deve. Opa! Mas é mais caro? Sai mais caro do que uma construção tradicional? Como é que é isso? De maneira geral, sai mais em conta do que uma construção convencional. Aí depende do padrão de acabamento, né? Quanto mais luxuoso, obviamente, mais se encosta, se for comparar em metros quadrados de uma construção convencional. Mas de maneira geral, podemos pensar em algo em torno de 20% de economia, pelo menos. Ah, que legal, que legal. E vem cá, me fale um pouquinho aí sobre os containers. Eles têm um tamanho padrão, né? Porque o container, né? Assim, vale a pena a gente falar, gente, que o container, ele tem alguns tipos diferentes, né? E eu tô falando aqui mais agora, a gente vai focar em falar sobre o container náutico, que é usado para transporte de mercadoria náutica. É um container que tem uma durabilidade de mais de 100 anos, né? De vida útil, né? E que é usado por muito pouco tempo na função de náutica, né? De transporte. Então, depois disso, o que é que se faz com isso, né, Lennon? Então, aí a gente traz isso para dentro de outros usos, como, por exemplo, da construção, né? Então, me fale um pouquinho aí desses tamanhos disso. Dá para juntar dois, é um só, você fica restrito no tamanho do container? Como que faz isso? Pode ser, o container é uma construção modular. Existem diversos tipos de containers no mundo. No Brasil, de maneira geral, o que mais se encontra aqui são dois tipos, que é o container 20DC e o container 40HC, também conhecido como container 20 pés e container 40 pés. A diferença entre eles é a dimensão, basicamente, e a altura, né? Estamos falando aí do container 40HC, que ele tem em torno de 12 metros por 2,5, o que vai dar 30 metros quadrados. Sim. E um container semelhante ao qual estamos no estúdio hoje, é um container 20DC, que ele tem 6 metros por 2,5, que dá em torno de 15 metros quadrados. Esses são os dois mais comuns que chegam ao nosso país. E são eles que podem ser utilizados para diversas finalidades, institucionais, escolares, comerciais, residenciais, estúdios de televisão. O universo é um mundo. A construção de container é muito versátil, pode ser utilizado para diversas finalidades. E rápida, né? Rápida, extremamente rápida. Isso é legal, né? Extremamente rápida. Ele já é estruturado, né? Então você já tem teto, você já tem parede, você já tem as colunas nas suas extremidades, né? Nos seus vértices. Então se torna um ambiente para ser construído muito mais rápido. O próprio piso também, né? Já é utilizado do próprio container. Então ele tem várias vantagens, além da questão do custo, podendo ser comparado com a alvenaria convencional, ser mais em conta, a questão da versatilidade, a questão da velocidade construtiva, a questão da flexibilidade, podendo ser colocado em um outro ambiente, a questão da sustentabilidade, como a Mila falou, né? A gente está reutilizando um equipamento que servia para o transporte marítimo, mas por conta do tempo, a legislação internacional não permite que um container fique muito tempo trafegando com produtos e mercadorias, então por que não se dá um uso tão bom, tão legal né, na área da arquitetura, na área da engenharia para os containers? É verdade. Felipe, me fale um pouquinho aí dessa questão da estrutura. A Lennon está falando aqui que a gente vai pegar um container, né, um container que seria descartado, vamos dizer assim, né, não serve mais para o uso original dele, que é transporte de mercadoria, para a gente transformar em alguma outra coisa, que pode ser, sei lá, comercial para, sei lá, um trailer de comida, ou residencial, onde você faz ele modular e tal. Mas assim, como se dá essa estrutura? Você simplesmente pode abrir em qualquer lugar, qualquer abertura, porta, janela, como que acontece isso? Tem que ter algum cuidado? Me fale um pouquinho dessa parte. O container marítimo, ele é uma estrutura autoportante, né? Ele por si só ele já é estruturado, como o Lennon falou.
mas todas as partes dele são estruturais, né? Sim, então toda vez que a gente tira alguma parte dele, como uma chapa, a gente precisa reestruturá-lo. Como a gente fez aqui nessa vitrine, por exemplo. A gente, no momento de abrir a vitrine, a gente teve que reestruturar ele com uma moldura metálica. Sim. Né? E essa moldura, ela faz o papel da chapa que saiu, reestruturando, então o container volta à sua estrutura basicamente normal, a gente abre porta, janela, vitrine. E essa estrutura metálica, ela já serve também para fixação das esquadrias, né? Perfeito. Porque seria muitas vezes em outro material, né? Isso. No caso aqui a gente tem vidro, aqui onde a gente tá, Sim. que a gente tá dentro de um container, tá, gente? É um estúdio que foi montado dentro de um container, né? Com os meninos aqui que fizeram todo esse trabalho junto com a gente. Mas quando você pega e bota um material diferente, né? Casado ou encostado com um segundo material, né? Isso cria algum problema Sim. até de estrutura, dilatação, de dilatação, né? E de talvez até um vidro desse quebrar, uma coisa Sim. assim. A gente Então, pode esse fazer a cuidado- instalação direto na moldura, através de um caixilho, como é Certo. no caso do vidro, ou numa porta de madeira, por exemplo, que a gente pode ter o caixote, né, já com batente, e a gente instalar a porta. Uma outra grande vantagem do container ser autoportante é, por exemplo, você poder construir em terrenos com declividade. Né? Você basta fazer alguns apoios e ele já fica retilíneo no terreno, então às vezes é um barranco, então você faz 6 apoios, 6 pilares Legal, e você coloca isso. o container ali, pode fazer um estacionamento embaixo, então ele é versátil, você pode juntar 2, 3 containers, né? Abrir as chapas entre eles, sempre contando com esses módulos de 15 metros e 30 metros, como o Leno falou, que são os modelos que a gente tem mais disponíveis no mercado. Perfeito. Então, na verdade, por ele ser autoportante, né, como você falou, a gente pode montar ele inteiro e levar para lugares Exatamente. diferentes, né? Vocês já fizeram bastante isso também, Sim. né? Com o container, de deixar fazer pronto, aprontar ele todo no lugar e o destino final dele ser diferente do lugar onde ele Sim. foi elaborado, vamos dizer assim. Sim, essa é uma das grandes vantagens, né? A própria mobilidade do container, como é no caso do estúdio, né? Um estúdio móvel, você pode estar transmitindo esse programa aqui em qualquer lugar do Brasil, né? Enfim, onde chegar um caminhão com container, você pode levar esse estúdio, né? E fazer programas ali. Perfeito. Assim como, por exemplo, você pode contratar essa construção, você tem um terreno, digamos, na Chapada Diamantina. Você pode contratar essa construção aqui, você não tem tempo para acompanhar uma obra na Chapada Diamantina, né? Legal. E Você então faz todo o acompanhamento aqui, né? Na capital, Salvador e tal, no caso da gente aqui. E quando estiver pronto, carrega, Exato. bota no caminhão e leva. Você pode fazer esse acompanhamento aqui e lá em um dia a gente faz a instalação, interliga com água, com esgoto. E aí você simplesmente não precisa ficar se deslocando para o seu terreno, que é o seu sonho, ali você tem uma casa nele, e muito mais fácil você consegue levar ela para lá. Perfeito. E a gente dá preferência por preparar todo o container no local e levar, porque aqui a gente tem a mão de obra já especializada e no local a gente pode ter alguma dificuldade, então a gente leva já com vidro, com tudo, e se porventura houver algum tipo de intercorrência, uma trinca, a gente procura sanar no local, mas já levamos para Chapada, já levamos Sem a nenhum 700 problema, né? quilômetros e não tivemos problemas de transporte nenhum. Que bom. A gente fez uma suíte, entregou lá na Chapada, tudo tranquilo. Ai, que legal, que legal. Agora você falou uma coisa importante aí também, como você trata ele, né? Eu vou, Leno, você fala um pouquinho pra mim aí, se assim, as pessoas às vezes estão ouvindo aqui a gente, falam assim, não, vou comprar um container ali na esquina e vou sair pintando ele que resolveu o problema. Mas ele é de chapa, é um aço cortem, né? Isso. E é uma chapa que ela enferruja, que ela tem uma questão aí que você vai ter que cuidar pra manter, né? Isso. Então tem que ter todo um cuidado com isso, né? Exatamente. Os contêineres marítimos, eles são diferentes dos contêineres de obra, podemos falar assim, porque eles são feitos para aguentar intempéries, sol, vento, chuva, calor, umidade, salitre, entre outras intempéries. Então o contêiner marítimo feito de aço cortem, ele tem uma resistência. Sim. Né? Mas é claro que essa resistência também tem uma vida útil, falando dos seus materiais, das suas chapas, né? Mas não é difícil, pode-se dizer até que é simples, né? A gente faz um tratamento mecânico com o lixamento das partes oxidadas e depois trabalha com a proteção, que é a base, né? Através de prime, e trabalhamos também com a pintura um pouco mais especial, né? Chamada uma linha industrial, que vai dar uma vida útil bem longa aí para a pintura das edificações em containers. E uma outra informação que é importante falar para os telespectadores é aquele mito de que o container
esquenta, é quente, né? Acho que seria bom a gente bom esclarecer isso, porque todas as edificações e containers, elas podem e devem, né, depender do local que estejam sendo instaladas, proverem de isolantes térmicos e acústicos, de maneira que você pode garantir um conforto térmico interno para as pessoas que estejam usando, morando, utilizando, podendo estar até em uma situação melhor do que o ambiente externo, né? Digamos que seja num local quente, você fazendo toda a instalação de isolante térmico e acústico entre a chapa e o acabamento, né? Por exemplo, o drywall, se for o caso, o ambiente interno pode ser que fique menos quente do que o externo. Sim, e o inverso também é verdadeiro, né? Indo para um local, quando você vamos precisa dizer, aquecer o ambiente mais externo, que lá de fora está muito frio, né? Você faz esse isolamento, né? Isso você está falando. Digamos que seja uma instalação no sul do país, né? Que tem um histórico de clima mais frio. A tendência da edificação em container no ambiente interno está mais confortável do que o ambiente externo estaria mais frio, porque o isolante térmico ele permite, né, dar esse padrão de qualidade interna dentro da edificação. Com o sistema que a gente usa hoje, que é o drywall com isolamento por trás do drywall, para dar essa estética de casa mesmo, a gente consegue uma eficiência maior que a da alvenaria. Ah, que legal, que é a nossa referência hoje, né, a alvenaria para construção. Então, a gente dá essa garantia. Mas, de qualquer forma, é preciso tratar da questão climática, bioclimática, e a arquitetura entra, né? Com a ventilação, com a colocação da construção em relação à movimentação do sol. Porque a gente sabe, se a gente tiver uma parede de alvenaria no poente, assim como uma parede de container, elas precisam de um tratamento especial. Mas a gente consegue entregar uma coisa já melhor que a alvenaria. Daí pra frente a gente consegue trabalhar em outros quesitos, né? Que informação interessante essa, viu? Muito interessante. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Que você, quando a gente pegou esse container, ele já tá rindo aqui, gente. Ele já tá rindo aqui porque ele já sabe o que eu vou falar. Quando a gente pegou esse container, eu perguntei a você assim, como é que você vai tirar os amassadinhos dele? Porque, lógico, o container foi usado, né? E ele tem os amassadinhos, né? E aí você me respondeu que não ia tirar. Eu quase tive um troço, né? Porque arquiteto, perfeccionista, que quer as coisinhas ali. Como é que é isso? Me conta essa história aí dos amassadinhos. Essa história a gente precisa começar falando que a gente trabalha com container usado, né? Sim. Porque o nosso interesse foi de trabalhar com uma construção ecológica, né? Esse eco não é à toa. Então a gente lança a mão de um container usado, que já não serve mais para navegação, né, para uso marítimo, e ele está ali disponível, né, para compra, para venda. A gente sabe de casos onde os containers são descartados em alto mar, né? Causam acidentes. Por conta do excesso, né? E a gente dá um outro uso para eles. A gente pega uma coisa que eles não queriam mais e a gente dá um uso. Então, a sustentabilidade está muito associada ao nosso tipo de construção. Então, a gente precisa, de certa forma, aceitar que esse é um container que ele está um pouco amassado. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode pensar que aquele amassado ele foi feito na Suíça, né? Ou no México, na Suécia. Sim, que ele tem uma história, né? Ele tem uma história. Então a beleza tá também nessa estética industrial usada, né? Mas a gente tem algumas maneiras onde a gente pode, né, melhorar essa situação. Por exemplo, na abertura das chapas, a gente pode escolher no projeto abrir chapas mais amassadas. A gente pode também tirar alguns amassados, claro que não todos, com o serviço de chaparia. Ou com o próprio tratamento da pintura, a gente pode fazer uns retoques onde melhore muito, até a escolha da tinta, que não mostre tanto. Então a gente tem artifícios... Menos brilho, né? Que não aparece tanto. Mas a gente precisa também valorizar. Valorizar os amassadinhos. Gente, o cara é bom de marketing, viu? Ele é bom de conversa. Depois que ele me falou isso, eu fui pesquisar sobre a vida dos containers. Depois ele me disse, tem um númerozinho lá que registra cada porto, cada lugar que o container passou, cada coisa da história dele. E aí eu comecei a ver que realmente os amassadinhos são bem-vindos. Eu tenho certeza que você já está fazendo a propaganda dos amassadinhos também. Já estou fazendo a propaganda dos amassadinhos também. Enfim, gente, olha, esse assunto é realmente super novo, super recente, né? Assim, agradecer muito a vocês por terem vindo falar com a gente aqui um pouco, tirar esses mitos que são, né, referente ao uso do container. E vamos continuar botando aí os containers, né, em uso, pra gente melhorar a questão da sustentabilidade mesmo, né, porque realmente a gente tem uma quantidade de lixo hoje, a humanidade produz uma quantidade de lixo absurda, né, e você imaginar que um negócio dessa dimensão muitas vezes é descartado, como o Felipe falou, no mar, né,
causa muitos acidentes. Então eu acho que é parte do nosso processo mesmo, é tentar rever isso aí, tentar aproveitar isso da melhor maneira, né? Com certeza, e tudo que a gente vê no nosso planeta que seja sustentável, vale a pena a gente conhecer, né? Vale a pena a gente entender um pouco, né? Na Europa, né, em diversos países desenvolvidos, a tendência de container ela já está presente há muitos anos. E no Brasil tem ganhado esse espaço, né, cada vez mais, sul e sudeste bastante, norte e nordeste ainda em ascensão, mas porque as pessoas e os profissionais da área de engenharia, da área de arquitetura, de fato não conheciam e agora estão passando a conhecer e entendendo que é um tipo de edificação muito interessante, muito inovadora, sustentável, né, e que pode proporcionar diversas tipologias de ambiente, dando diversos usos aí para profissionais, para pessoas de maneira geral, para cidadãos, né, trazendo boas edificações para as pessoas. É isso aí. Gente, esse assunto vale a pena pesquisar mais, tá? E para saber mais sobre isso também vai acompanhando a gente aqui, vai pro nosso canal do YouTube, Casa Comigo, e a gente está aqui sempre para trazer esses assuntos muito legais para você.